Saudações, meu nome é Luan Garcia e você tá no Adoc Podcast. Aqui do meu lado, a gente tem hoje advogado superior, né? Giovanni Fialho. A gente vai bater um papo aqui com ele hoje. E você que tá nos acompanhando, já peço de antemão, faz aquelas coisas que aqueles youtubers sempre pedem pra você. Compartilha o vídeo, comenta. O espaço dos comentários é um espaço seu. Então, comente, a gente gosta muito de ouvir a tua opinião. E vamos começar. Giovanni, E aí, Acho, Luan? acho bom tu começar, né, se apresentando aqui. Eu já te conheço há 10 minutos. Ah, cara, tem coisa que na vida é assim, né? Pouco tempo, mas intensidade, cara. Então, pô, obrigado pelo convite. É bom demais. Eu adoro falar sobre coisas, ainda mais coisas que nos agradam. Eu não poderia deixar de te convidar porque tu tava de 10 em 10 minutos na timeline do meu Instagram, né? Ah, que significa que o meu marketing deu certo. Exatamente, eu não, cara. Esse cara, conteúdo interessante, tem que chamar esse cara. E como que tu virou esse advogado superior aí? Como que essa ideia do teu projeto, eu acho bom tu falar um pouco antes, porque tu fala que foi assessor de ministro durante 12 anos, foi a STJ? Isso. STJ, né? Se tu puder compartilhar um pouco desses bastidores aí, antes de ser um advogado superior, de onde tu vens. Cara, o que que acontece? Eu fiz a faculdade, eu me formei em 2008 em Brasília, né? E eu sempre fiz a faculdade inteira falando, não, eu quero ser servidor público. Até por influência dos meus pais e tal, isso ainda pega muito em Brasília, isso não é muito forte, né? Em Brasília, negada entra aqui no direito já pensando em É, concurso, né? é. Eu acho o caminho mais longo, não é não? Cara, não sei se é o 5 mais anos de longo. curso. Não sei se é o caminho mais longo, não. Não sei, eu acho que não, às vezes, viu? E olha só, eu me dediquei à faculdade, né? Uhum. Tipo, o pessoal brinca assim. Eu acho que eu fui uma vez no bar que tinha ao lado da faculdade. Tem gente que tava lá. Fez faculdade onde? Eu fiz no Uniceub. No CEUB. E aí eu me dedicava. E uma coisa que eu sempre me perguntam assim, tô entrando na faculdade, tô na faculdade ainda, eu sempre lembro dessa história. Então, por exemplo, segunda a sexta eu fazia no período da manhã a faculdade. No sábado de manhã eu estava todo sábado na biblioteca. Uhum. Era o mesmo período de aula que eu me dava para estudar. Ah, tem um mês de férias, né? Julho ali, de um semestre pro outro. Cara, eu não ia estar acordando todo dia, tá? Então, pelo menos 2 semanas, aquelas 4 semanas, eu pegava e estudava durante o Pra mesmo horário concurso da já? aula. Estudava o direito. Aham. Eu não estava focado em concurso. Eu estava focado em aprender o direito. Porque eu sempre tive a ideia de que, pô, se eu aprender o direito, dane-se o concurso, dane-se tudo. Eu vou saber a ideia, eu vou saber a estrutura. Eu sempre pensei nisso. Então, eu lembro, por exemplo, de umas férias em que em 2 semanas, eu estudei o livro inteiro do Celso Antônio Bandeira de Mello, Que capa a isso? capa. Por quê? É um livro de mais de 1000 páginas. E é um assunto que me interessava, administrativo e tal. Trabalhei muito com essa área. E eu fui estudando o livro. Porque eu peguei que eu falei, cara, eu vou entender É porque só administrativo. ler é até rápido, né? Mas estudar. Fui estudando e tal, mas a minha ideia foi. Até faria um pouco diferente hoje, mas a ideia foi, eu vou entender esse cara, que esse cara é bom nessa área, Uhum. ponto. Então eu fiz isso em algumas férias e tal, então eu sempre me dediquei. E aí o que aconteceu? Eu me lembro bem que eu colei grau dia 28 de agosto de 2008. 28 de 8 de 2008. 2008. Um mês depois, 28/9, concurso do STJ. Eu fiz nesse meio tempo a primeira fase da OAB, concurso do STJ, beleza. Logo em seguida, a segunda fase da OAB, que eu fiz em administrativo. Uhum. E logo Nerd saiu o resultado. demais, cara. Segunda fase em ADM é nerd. E aí, passei, passei na OAB, fiz o juramento e tal. E aí, logo em seguida, STJ. Uhum. E eu fiquei muito, muito, muito animado, porque eu tive a oportunidade de ser o primeiro colocado na redação, com 73 mil candidatos, né? Caramba. Para analista. E as pessoas me perguntam assim, pô, quanto tempo você estudou para o STJ e tal? É um concurso difícil. Sim. Eu falo que eu estudei um dia. Foi literalmente isso. Eu, em momento algum, peguei e falei, vou estudar para o concurso do STJ, que agora é cursinho e tal, e focar nisso. Não, eu peguei um dia porque eu abri o regimento interno, que até então nunca tinha lido, Ah, e estudei regimento interno, só. E cara. fiquei bem na prova, né? Primeiro lugar na redação, resultado final, a minha classificação foi 24º. Mas, cara, a dedicação da faculdade, eu acredito Uhum. nisso. Eu não acredito que tenha sorte.
Eu Não, acredito tô que falando tenha... se dedicou muito tempo. dedicação. Então, Mesmo que não tenha estudado especificamente aquele modo de estudar para concurso, né? exato. Questão e tal. Foi a base, né? Sim. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer área, assim, a gente vai estudando a base, vai reforçando, cara, quando chega lá na frente você faz ajustes, pequenos estudos. E isso deu muito certo. Então eu logo tomei posse, 5 meses depois de formado, por isso que você falou, é o caminho mais longo. Pra ti Porra, não foi. foi, cara. Entre entrar à faculdade e tomar posse foram 5 anos e 5 meses. 5 anos. Já no cargo de Ah, analista. E dali... já advogado superior. Já, né? Advogado. Aí eu imediatamente, claro, né, suspendi a OAB, cargo inacumulável, e Sim. fui tocar minha vida como servidor no STJ efetivo, 12 anos lá, todos os dias em gabinete de ministro. Tive a oportunidade de trabalhar com ministros e ministras, que eu admiro bastante. Experiências variadas, dia a dia, é um bocado de tempo, né? E, Trabalhou com algum conhecido? Porque o STJ tem ministro pra caramba. né, são 33. Trabalhei sim, eu posso falar, isso é público, né? Eu assessorei os seguintes ministros nessa ordem: Félix Fischer, Eliana Calmon. Eu passei um curtíssimo período com Teori Zavascki, Uhum. curtíssimo mesmo, Esse foram é só uma famoso. questão de 10 dias, mais ou menos, ali foi praticamente nem conta. Paulo de Tarso Sanseverino, Mauro Campbell Marques e 6 anos com o ministro Luiz Felipe Salomão. Uhum. Luiz Felipe Salomão também tem um nome bem divulgado. O ministro Salomão, ele é um dos mais citados como relator em matérias jurídicas e os precedentes que são cobrados nas provas de magistratura do país todo. É um dos mais citados. Somente. Né? Só ele. Assim, ele e ministra Nancy, claro que todos são, mas é porque aqueles que têm como relator preponderam esses dois. E então foram 12 anos lá fazendo isso. Eu brinco que eu aplicava a súmula 7 na maioria dos recursos, porque o pessoal tem medo da súmula 7, não tem um mito e tal. Eu tava do outro lado dizendo, não vai não. Porque eu fui estudando esse assunto, né? Mas, além disso, cara, eu sempre quis fazer outras coisas, né? Eu sempre fui meio inconformado. Então, para ter ideia, eu fiz formação paralelas ao direito, eu tenho formação em filosofia, em hipnose, programação neurolinguística, coach, desenvolvimento humano. Foram várias coisas que eu fui estudar atrás. Eu tenho pós-graduação em finanças, paralela ao direito, porque eu fui atrás de outras coisas. Sempre fui, cara, tem coisa a fazer, vamos atrás e tal. E isso me deu uma base para uma visão mais holística do mundo, sabe? Que eu me lembro sempre do ministro Marco Aurélio, agora ministro aposentado, né? Que ele fala uma coisa recentemente aposentado. E ele foi paraninfo da minha turma de graduação. E eu me lembro que ele sempre fala uma coisa que para mim foi uma verdade que eu já entendia, mas eu não conseguia colocar em palavras. E ele trouxe. Ele fala: o melhor caminho para qualquer estudante de direito, estudante, leia-se todos nós, que sempre estudamos, é ler romances, principalmente os clássicos. Porque o romance não é aquela coisa de, tava tudo bem com o seu João, e o casamento ia bem, e continuava bem. Não. O romance é alguém que quer alguma coisa, o outro que não quer. Ou seja, é uma pretensão resistida. Você tá ali tendo processo. E o que vai acontecer? As tramas da vida. E o direito é a trama da vida. A trama da vida. Então foi sempre assim, um dia atrás. E a tua escolha pelo direito? Beleza, tu foi um aluno aplicado, né? Tu é nerd pra caramba. Segunda fase em direito administrativo. E antes da faculdade? Cara, nessa pegada eu sempre fui nerd. Ah, É engraçado que esses dias eu tava muito próximo com um amigo do colégio. Nós nos reencontramos, aproximamos muito e tal. E hoje estamos até trabalhando juntos, que ele também é da área jurídica. E ele tava lembrando de mim, falou, pô, sempre foi nerd e tal. Eu falei, Breno, não, cara, eu nunca fui nerd no colégio. Porque eu prestava atenção na aula, e só, raramente estudava alguma coisa em casa. Mas eu chegava em casa, o que eu queria? Ler. Eu sempre fui apaixonado por ler. Meus pais contam com 4 anos de idade, antes de escola eu já sabia ler. E eu lia, né? Então, eu chegava e queria ler o que eu queria, não o que o professor mandava, o livro que ia cair no vestibular, Dani, se eu não tô a fim de ler, eu vou ler o que eu quero. Mas só que às vezes eu me interessava por coisas mais complexas, né? Então a leitura abriu demais a minha mente, sem dúvida alguma. Fui meio nerd nesse sentido. Mas de chegar e ficar, tudo o professor mandava e tal, não.
Cara, e como que tu decidiu largar a tua carreira no serviço público, um concurso interessante, ainda mais tu tava como assessor de ministro, é um concurso de nível superior pro STJ, um tribunal superior, e com uma função ainda, né? Assessoria é uma função, e tu decide largar isso pra tocar a vida como advogado superior aí, trabalhando, ensinando advogados a atuar nesse campo nebuloso de indeferimentos. Quase um campo minado, É, né? É verdade. Eu acho que essa ideia de ser inconformado me fez uma vez refletir sobre o que eu quero chegar. Onde eu quero chegar, melhor dizendo. O que eu quero atingir? Eu me lembro que há muitos anos, isso antes da faculdade e tudo, quando eu ia para uma palestra, uma apresentação, uma aula, assim, quando o professor começava, o assunto me interessava, eu sempre pensei uma coisa intuitiva. E eu passei anos sem compartilhar isso com ninguém. Eu pensava assim, por que é esse cara ou essa mulher que está aí, e não eu? Uhum. Por que eu tô aqui e não tô lá ainda? Então isso sempre foi muito forte em mim. Quero fazer alguma coisa para estar lá, para marcar, para ajudar, enfim. E por diversas questões da vida eu passei a lecionar desde os 14 anos de idade, né? Em igreja, em ONGs e tal, e isso vai dando uma base de como Adquirindo uma explicar, né? oratória ali, sabendo se encontrar, falar. E aí depois veio dar aula, eu dei aula até de alfabetização para jovens e adultos, foi um No projeto da EJA graduação isso. no EJA, foi muito legal que eu participei da formação do pessoal da limpeza e serviços gerais da faculdade. Eu tinha 3 vezes por semana, eu dava aula de alfabetização para eles. E aí até perdi o assunto, ó, A viajei gente aqui, a tá gente vai falando falando. como que tu pulou do Ah, sim. STJ pra Cara, área mais privada, mais empreendedora. pois é, mas aí o que aconteceu? Eu já no STJ tem algumas hierarquias dentro dos gabinetes. É tudo assessoria, mas tem Uhum. algumas designações previstas na própria lei da carreira do judiciário, que tem o assessor propriamente dito, tem o chefe de gabinete, tem os assistentes, aí Uhum. tem vários escalonamentos, 5 ou 6 tipos de funções e tal. Então, dentro dos gabinetes, você está na assessoria, mas para você chegar lá em cima, nos únicos 9, no STJ são 9 assessores formalmente. Cada gabinete tem umas 40 pessoas, mas são Aham. 9 assessores, sendo um chefe de gabinete. E Tá, aí em chegou cada ali, gabinete? em cada gabinete, São são mais ou menos 40 pessoas. Caramba, 40 muita gente. pessoas na assessoria. E ali dentro eles têm umas divisões de trabalho, de experiência e tal. E a função mais alta que tem, que pela lei chama CJ3, ela é para 9. Um chefe de gabinete e 8 assessores Uhum. ali. E aí eu estava ali no gabinete de um determinado ministro e ele me chamou. Ó, vem cá, tá na hora de você assumir o cargo aqui como assessor mesmo. Eu falei, caraca, velho, maravilhoso. Eu tinha 3 anos e pouquinho no STJ, sempre no gabinete, mas assumi o cargo mais alto dos gabinetes. Sim. Falei, pô, fiquei feliz, Ah, claro, ter concurso maravilhoso e público é a melhor tal. coisa que pode acontecer, né? O cargo mais alto, Sim. só o valor da remuneração, ela só é mais baixo do que o diretor-geral do STJ. Uhum. Então, pô, legal, é o Negócio que todo bom. mundo quer, tem um monte de É o topo conflito. da cadeia lá dentro, É o né? topo, exatamente. E aí pô, legal, mudei de sala, ganhei sala própria e tal, né, perto do ministro ali e tal, não Aham. sei o que, beleza. Quando saiu no mês seguinte, o primeiro contra-cheque, que aí era mais ou menos o seguinte, eu já era servidor, né, efetivo, tinha ali um salário. Na época, eu acho que o salário girava em torno de uns 9 a 10 mil. Eu estava no início de carreira ainda, Uhum. né? Mais ou menos isso. E aí, de repente, dobrou. Isso 2000 Dobrou, porque eu passei a assumir o cargo de assessor. Aham. Então dá quase dobrada. Caramba. E quando eu peguei aquele contra-cheque, falei, caraca, É isso. dobrou! Que massa, né? É só isso. Sério? Sério. Cara, me deu um vazio tão grande, me viu um incômodo. Caraca, é só isso. Eu não me lembro mais ou menos, mas era mais ou menos uns 17 mil, 18 mil. Bateu aquilo ali tão forte que eu me lembro assim, largado, sabe, prostrado na cadeira, olhando para aquela tela do computador e falando: pô, esse é o topo. Claro que eu ainda teria anos para progredir na carreira como efetivo, Uhum. mas tudo bem, e daí? É só isso. Cara, aquilo doía. Eu passei dias com aquilo ali, eu falei: não, isso aqui não vai dar. E não é pelo valor, é porque é só isso que eu posso conquistar, porque eu sei que depende de mim. Dentro das condições que eu tenho, das possibilidades, eu sei que eu, homem hétero, cis, branco, a gente tem um privilégio social, tem que ter essa consciência. Mas dentro dessas condições eu posso ir muito além.
Sempre pensei nisso. Depende de mim essa parte, não é? Então eu vou atrás. E aquilo ali foi a vez que eu falei, chega, eu vou encontrar uma forma. Teu salário dobrou e tu ficou... Frustradíssimo. Cara, Não pela grana, aproveitei a grana, viagem, comi em restaurante bom, fiz coisas que eu gosto, mas... Eu falei, é só isso, cara. teve um convidado que veio aqui, o Leandro Lara, né, promotor, ele falou um negócio que eu achei interessante a frase dele. Ele falou que quando tu entra no concurso, tu fecha duas portas, né? A da pobreza e a da E a da riqueza. riqueza, sem dúvida alguma. Tu tá 17 mil, mas tava limitado aquilo ali por um bom tempo, né? É. O máximo que aconteceu é chegar ao final de carreira, que chega o servidor efetivo, mesmo que ele não tenha função nenhuma, nem gabinete, nem nada, ele chega, obviamente, o que eu acho curto, inclusive, em 12 anos, chega o final da carreira e só. Então, pensando bem, eu saí do STJ, larguei e não pedi licença, pedi exoneração de vez. Tchau, para eu voltar é só se eu fizer Sem outro nem- concurso. Acabou. Queimou o barco. Já era, não. Aquela filosofia, atravessou a ponte, queima a ponte pra você não voltar. E vamos embora. Porque quando eu saí, isso tá em Mas portal. antes do sair, tu já tava pensando na saída. Então. Muito antes. Eu planejei isso uns 5 anos. Aham. E eu tinha uma outra empresa, tive uma empresa paralela, que era uma empresa na área financeira, que é uma das minhas formações. E eu fazia alguns trabalhos nessa área. A empresa dono estava da indo XP? bem e tal. Da XP, não. Eu tinha uma empresa focada em comportamento financeiro de servidores públicos. Pô, legal. Porque, pô, eu acho que eu nunca falei isso pra galera que me escuta do direito. E pra quem tá me escutando agora, se me permite só fazer Não, vontade. talvez a gente não conheça, porque às vezes o direito tem toda essa formalidade e eu tento quebrar isso, Uhum. porque o nosso natural A gente também. é assim, né? As melhores conversas que a gente lembra são, pô, no boteco, no aniversário de família, com um amigo, com aquela pessoa especial, né? E que você sem tá... citar Pô, artigo, gente. sem citar artigo. Você sabe que isso me lembra de uma história que eu me lembro quando eu era ainda estudante, o ministro Francioli Neto, ainda no STJ, ele contou isso num seminário que eu fui na UNB, ele dizia assim, houve um determinado desembargador muito antigo, então essa história deve ter, eu acho, quase uns 100 anos, que ele era muito formalista no TJ de São Paulo. E aí ele ficou sabendo que um determinado juiz, após as audiências, ia para o seu gabinete despachar, sentenciar, e ele, obviamente, tirava o paletó e tirava a gravata. Uhum. Acabou a audiência, né, e tal. E o desembargador ficou sabendo disso, chamou ele para conversar e disse que as sentenças dele eram ilegítimas, porque quando ele as proferiu, estava sem paletó e sem gravata. Aí sim, Aí disse que o juiz virou para ele e falou assim, desembargador, com todo respeito, mas as coisas mais legítimas que eu já fiz na minha vida foram meus filhos. Eu não estava nem de terno nem de gravata. Assim, Muito bom. tudo bem, tem o formalismo, tem a liturgia, como diria Marco Aurélio, mas isso é lá, né? Olha lá, na tribuna. Não é na sala de aula, não é no bate-papo, não é na gente conversar. Eu acredito que conversar sobre coisas sérias não significa ser sisudo, ser formal. Uhum. Então eu brinco, tanto que ele não conhece, eu chamo os ministros nas minhas aulas de titio. Então, o ministro João Otávio de Noronha, titio Noronha. Não me refiro a eles assim, não, mas com os alunos, sim, porque a gente está ali no ambiente para aprender. Você vai ficar mais formal ainda, você Não, dificulta a chatão. aprendizagem. É chato É pra por isso que a caramba. maioria dos advogados não consegue se conectar com o público, né? Porque são muito formais, né? Muito formais. Pô, imagina você vai no médico e São fala, olha, a chatos. gente vai analisar aqui a formação do seu gastrocnêmio e verifica, pô, que diabo é isso, velho? Tô Doutor, morrendo. minha língua. Eu Eles não preciso sabem nem entender. que é o nome do músculo, só isso. Né? A pessoa não consegue o básico, se comunicar. Uma das necessidades mais Perfeitamente. básicas do ser humano, a pessoa quebra isso por conta de um formalismo, para parecer mais inteligente de alguma forma. É. E aí, às vezes até por insegurança, às vezes por imposição, Também. enfim, tem vários fatores. Mas esse até, vou aproveitar o gancho, é um dos pontos que eu bato muito nas minhas aulas. Por quê? Quando você redige uma petição para qualquer instância, qualquer tribunal, qualquer matéria, administrativa ou judicial, alguém vai ler. Ou alguém teria que ler. Alguém teria que ler. Bom, Alguém teria que ler. Mas, quando você está numa livraria, numa biblioteca, e você pega um livro que está ali chamando a atenção, que está em destaque, você olha a capa, olha o autor e tal, às vezes nem conhece, olha a contracapa, lê a orelha, folheia, chama a atenção. uhum. E alguns você até fala, pô, que interessante esse assunto. Pensa até em levar o livro, comprar o livro. Por que alguns chamam atenção e outro do mesmo assunto não chama atenção? Uhum. Porque o objetivo não é só mostrar que sabe, o objetivo é você proporcionar a quem vai receber a sua mensagem, ao leitor,
uma experiência agradável. Então, se você lê um texto muito leve, você fica agradável. Agora, vai ler um texto técnico. É chato. Só que a gente pode falar de assunto técnico de forma mais leve. Então, por exemplo, no primeiro e-book que eu lancei, chamado O Recurso Especial, os 12 erros mais comuns, eu dou o exemplo da mãe conversando com a filha adolescente que queria ir numa festa, passei duas laudas explicando aqui, ó, o hábito, 2 laudas, 2 folhas, cara, falando, dá pra entender, né? Falando sobre a relação da conversa da mãe com a filha adolescente, para explicar tudo sobre a súmula 283 do STF. E como é que isso gera o não conhecimento do recurso especial. E o pessoal adora. Recebi hoje mesmo gente dizendo, caramba, eu tô gargalhando e entendendo muito mais fácil, porque eu nunca tinha entendido essas explicações técnicas da súmula. Primeiro que dá medo, né? Ali, a galera que não conhece vai pegar algum recurso especial pra fazer. O que é isso? Pois é. É igual fazer a primeira audiência, né? Primeira vez fazer uma audiência. Vai ficar nervoso, normal, sentação oral, normal. Coisa da vida, né? Mas eu, do outro lado, pegava os recursos especiais e eu tive a oportunidade de fazer uma contabilidade que eu analisei aproximadamente 18 mil recursos especiais. Eu elaborei a minuta de aproximadamente 14.500. E a quantidade de bobagem que tinha ali. E eu não falo querendo agredir ninguém, não, mas de bobagem no sentido técnico. Você tem que falar, se você quer. Você prefere vestir uma camisa azul ou uma camisa rosa? Ah, eu estava analisando que o azul tem a ver com um processo histórico, não sei de quê, de formação social. Cara, só diz se você quer azul ou rosa. Não falta A maioria objetividade. fala muita coisa que não interessa e deixa de falar o principal. Por isso que a grande maioria dos recursos não são nem conhecidos. Não é nem conhecida a grande maioria. Porque o foco do recurso especial é muito diferente. E eu pegando do outro lado isso e cansava de aplicar, cheguei a dar aula internamente no STJ algumas vezes, como instrutor interno, também a formação ali com alguns colegas de maneira informal e tal. E aí eu, cara, isso aqui é muito diferente. Aí eu comecei a pensar em montar um curso, né? Eu gosto de lecionar, então sempre... E aí essa ideia surgiu, eu fui montando. Eu passei aí uns 2 anos e meio só montando o curso, aprofundando algumas coisas. No STJ? Ainda tudo no STJ, tudo no STJ. Porque eu tomei posse no STJ em fevereiro de 2009. A minha exoneração foi publicada em março de 2021. Então, foram um pouquinho Foi mais agora, né? Foi, tem alguns meses. Foram aí um pouquinho mais de 12 anos. E quando eu pensei no advogado superior, isso foi mais ou menos em 2016. Foi a primeira vez que eu pensei nisso. Eu fui elaborando, fui estudando, fui tocando outras coisas na minha vida também e tal. Foi tranquilo. E aí, quando chegou em março de 2019, 18 de março de 2019, eu falei, hoje tem que abrir, hoje inauguro o Instagram, hoje eu vou começar esse projeto. Tanto que até hoje o Instagram do Advogado Superior, que quem tiver curiosidade, rolar lá para a primeira foto, lá embaixo, vai estar lá, 18 de março de 2019. Porque foi ali que começou tudo. Começou publicamente. E dali a coisa estourou pra caramba. Hoje a gente tem um pouco mais de 2 anos. Teus primeiros alunos foram servidores, então? Não, nenhum. Não? Foram lá dentro porque eu explicava para um colega, outro e tal. Agora, tornar isso o curso, que se chamou Advogado Superior, a ideia sempre foi focada em ensinar os advogados no que a jurisprudência exige. O Fabrício... Somente no que a jurisprudência exige. Não era nada de mostrar algo ilegal, algo estranho, antiético, antirrepublicano, não. A jurisprudência está dizendo isso aqui. Isso aqui, em outras palavras, quer dizer na prática isso, isso, isso. Não escreva desse jeito, redige daquele jeito. Sempre foi essa ideia, sabe? Pegando com a jurisprudência que está aí, pública, é conhecimento público, não é? Está aí, informação pública. Então, comecei assim. E em 2019 veio e começou, os meus alunos sempre foram, a grande maioria, quase a totalidade de advogados. Tem defensor público, tem Ministério Público, tem servidor, tem juiz, mas são muito poucos. A grande maioria é advogado, sim. E hoje, 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos depois que iniciamos o projeto, que eu não sabia nem que o projeto ia acontecer e crescer do jeito que foi, hoje eu tenho a alegria de dizer que nós temos oficialmente um pouco mais de 7.500 alunos. Legal. O tamanho que virou, sabe? Vamos ver o ticket médio do curso dele.
Fazer as contas, né? Fazer as contas. Claro que ajudou, sim. Claro que ajudou até na ideia de, pô, eu vou sair do tribunal, Uhum. vou largar, né? Mas eu vou te Foi- contar uma coisa. Tu Eu... esperou tá ganhando mais fora pra poder sair? Não, não. Por incrível que pareça, eu comecei com... Eu não tinha um sócio na época, né? Eu tinha uma pessoa que eu contratei para fazer todo o marketing digital. Começou, vamos tentar ver se alguém se interessa e tal. Uhum. E aí, quando eu fiz o primeiro lançamento, como se diz no mundo digital, primeiro lançamento, primeira turma que eu abri, eu falei, pessoal, olha, não tem curso gravado, não tem nada. Honestidade A ideia é total. essa. Se vocês vierem e toparem, eu vou dar para vocês uma conta prestação que é a seguinte: vocês nunca mais vão pagar por um curso meu. Pelo fato de vocês, Caramba, tu pelo fato de prometeu vocês, muito. pelo fato de vocês investirem aqui em algo que não existe ainda, é uma espécie de vaquinha, né? Uhum. Como se diz. Sim, sim. Os É, caras, de certa forma, estão financiando teu exato. projeto. Exato. Aí eu me lembro que eu usei R$ 5.000 como investimento inicial, Uhum. que era o dinheiro de umas férias do STJ. Usei. E teve um retorno de 24 mil e pouquinho. Isso tu usou entre marketing e criação do curso ou só marketing? Marketing. Marketing, que era o Só essencial. ads. Criação do curso não tinha, porque era só eu ali falando e Tu tal, e a explicando câmera aí. jurisprudência, tudo, só. Uhum. E deu certo, pô. Eu investi 5 mil, teve 20 e poucos inscritos que toparam a loucura. Na época o ticket era 997, que era o valor do curso. Aluno do Érico Rocha. E é uma influência, né? Não tem como. E ali foram 20 e poucos, né? Aí eu, caramba, e agora? Aí eu tive a felicidade na época de que eu não precisava daquele dinheiro, porque eu tinha meu salário, tinha minha vida. Pro rapaz que cuidava do marketing à época, eu falei: pega esse dinheiro, tira dele, tira não sei o quê, pagou isso, sobrou. Lembro que sobraram Sobrou 20. aí. Não, sobraram uns 17, Entendi. que seriam meus. Pô, bom, primeiro Pô, lançamento. foi maravilhoso. Tu sem material, tava Sem nada. criando, vendeu uma promessa. Eu vendi a promessa. Foi quase um Eike Batista ali com PowerPoint. Quase isso. E aí eu falei, cara, pega essa grana, agora eu vou montar o curso e não quero nada dessa grana, reinveste. Já que é um projeto, vamos crescer, né? Uhum. E aí a ideia de estudar finanças, de estudar empreendedorismo, eu sabia que isso aí tinha que ser reinvestido. Eu sei que a coisa rolou, cresceu muito rapidamente. E para quem gosta aí da linguagem do Érico Rocha, no terceiro lançamento eu bati o primeiro 6 em 7. Olha aí. E Tem que sair no em podcast 6 do meses. Érico, né? Hã? Tem que sair no podcast do Érico. Não é? Ó, aguardando o convite. E, de repente, eu falei, caramba, eu não tinha tirado nada pra mim, sabe? Uhum. A minha remuneração, porque é o meu trabalho, porque isso, aquilo, eu não tirei nada. Eu passei mais de 6 meses sem tirar absolutamente nenhum centavo. Só com a ideia de reinvestir, melhorar equipamento, isso, aquilo. E aí, teve uma hora que o Matheus, que era o rapaz que trabalhava comigo... Isso só tu e outra Só pessoa? eu e o Matheus. Eu, o Matheus e o Paulo, que era funcionário Tu da fez época. 6 em 7 com 3 pessoas. Com 3 pessoas. Exatamente. Bom. Claro que na época a Viviane, que era a esposa do Matheus, começou a ajudar e tal, mas era muito tímido ainda ela ajudando alguma coisa. Éramos nós 3, essencialmente, fizemos 6 em 7. E aí o Matheus virou pra mim e falou: olha, o projeto tá crescendo, a gente tem que fazer uma estruturação. No arranjo, né, de contas, porque patrocinar, Google Ads, propaganda, que isso é caro pra caramba. É muito Hoje caro. tá muito caro. Hoje Pois subiu bastante o subiu ticket muito. Ainda mais por conta das alterações da LGPD, que está no mundo também, a briga que está tendo Facebook e Apple. Isso aí e a tá mexendo. quantidade de gente pagando também, né? O ticket sobe. Sobe. Mas enfim. E aí foi que a gente se tornou sócio, oficialmente. Até então ele era um contratado. Ele abriu mão de vários projetos. Quando eu vi que deu certo, aí eu resolvi fechar a empresa financeira que até então ainda tinha. Uhum. Quer dizer, em 2019 eu estava tocando a empresa financeira, tocando a ideia inicial do advogado superior e trabalhando no STJ. E aí eu falei, não, tem que fechar, escolhi lá e tal, acabou. E aí fomos crescendo aqui. Então, o que aconteceu? Eu nunca tirei a grana e falei assim, ah, não, isso aqui é meu, porque eu que fiz, fizemos 6 em 7, isso aqui, daí não tira 80 mil, não. A gente começou a partir dali, do momento da sociedade, falei, então vamos definir um prolabore fixo, meu e dele. Tratando a coisa como empresa. Que por incrível que pareça, exatamente. É a vantagem que eu acredito de eu ter formação na área financeira e ter tido outras experiências empresariais e tal. E aí, pra você ter ideia, até hoje,
valor do Prolabore é o mesmo, nunca mudou. Nunca mudou. E a gente só pegou aquela grana e foi reinvestindo e tal, melhorando aqui e ali. Cometemos alguns erros, né, erros empresariais até, que faz parte. E Pode dali, contar? Eu gosto de posso, erros. por exemplo, decidimos ir para uma casa e mudamos a casa e tal, não sei o quê, e depois a gente viu em 3 meses e falou, foi uma besteira que a gente fez, foi trazer Porque para uma tu sede levou tua física. estrutura pra uma casa, Levamos, porque até então era home office, tinha aham. alguém trabalhando, tinha outra pessoa, Montou um tinha outra. escritório Montei um grande. escritório para ser a sede. Sim. E aí a gente olhou em 3 meses e falou, fizemos a maior besteira. E durante a pandemia ainda. Durante a pandemia. Porque quando veio a pandemia, a gente já tinha curso gravado, Uhum. já tinha canal digital, já tinha as redes, já tinha não sei o que a gente olhou, falou, acelera. Só isso. Já tem tudo pronto, a galera ainda vai pensar o que vai fazer, o que não sei o que. Acelera. E aí, foi inclusive, por incrível que pareça, a pandemia começou em março de 2020, em maio, 2 meses depois, a gente fez um lançamento, foi a 5ª turma, e foi o maior lançamento da nossa história até hoje. Foi uma coisa absurda, Pode assim, falar. que eu posso, não tenho problema nenhum, tudo lícito, né? É dinheiro lícito. Sim. A gente teve um faturamento de 570 mil, Bom. sabe? Quase 6 vezes 6 em 7. Né? Uhum. Pô, foi o primeiro lançamento com 2 meses de pandemia, porque a gente tinha tudo, tava tudo estruturado no digital. Só acelerou. Então, assim, desde aquela primeira vez lá, quando a gente no terceiro lançamento fez 6 em 7, isso aí é normal pra gente. Em termos empresariais, virou rotina. E o que que rolou com a casa? Assim, o que que tu viu que deu errado? Quanto à estrutura, pô, a gente não precisava de um escritório físico. Uhum. Aí a gente tá gastando isso aqui, aí tá, não sei o quê, 10 mil, 12 mil por mês pra manter isso aqui, não Então era uma precisa. casa muito Tal. boa. Era uma casa bem bacana. Era uma casa bem bacana. E aí tem toda a estrutura de gente. Aí começamos a crescer a equipe. Chegamos a ter 14 funcionários só para tocar o advogado superior. Sim. Galera, olha só a cara lá do tio G. Aham. Não, tinham 14 pessoas, vimos que estava errado, tinha que reorganizar a função. Tivemos que fazer corte em pessoal. Hoje nós estamos com 8 pessoas e tocando muito melhor. Estrutura Muito melhor. enxuta. Estrutura melhor, exatamente. E aí estamos sempre buscando melhorias do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de marketing, que é o Matheus. O Matheus, meu sócio, ele não é da área jurídica, ele é uma cabeçona do marketing digital, tanto que ele largou o emprego, largou a faculdade na época que ele fazia e tal, e foi cuidar do marketing digital. E estamos aí, então ele é o cara que tem a cabeça por trás de tudo. Se você me vê em algum momento, em alguma rede social, a culpa é do Matheus, sem dúvida alguma. Ele que tá te jogando o tempo todo na nossa timeline. É ele que escolhe tudo, a última palavra é ele sempre. Eu troco muita ideia, a gente conversa, vê. Porque aí eu que entendo melhor como é que é a cabeça do advogado e tal. Mas, enfim, tem que ter uma visão de negócio. Né? Assim como eu acredito que o escritório tem que ter uma visão de negócio. Então, eu tô contando um pouco dessa história para te dizer, eu saí do STJ com que situação financeira? Aí eu já tinha um Prolabore da empresa. Eu tinha um Prolabore que, sem brincadeira, foi um valor de 10 mil que nós tínhamos definidos por mês. Uhum. Então eu recebia 10 mil por mês, ele recebia 10 mil por mês, e isso é até hoje, nós nunca mudamos. E ponto. Então isso é menos do que eu recebia como servidor. Sim, Mas uma hora eu decidi, eu falei, não, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir tomar a minha decisão. E vou contar uma coisa aqui que é público, já falei em várias lives e tal. Eu era para ter saído quase um ano antes do STJ. Eu não pude sair, eu fui impedido de sair. Literalmente. te seguraram lá dentro. Literalmente. Porque servidor público efetivo, na semana eu estava com um pedido de exoneração pronto, assinado, estava indo entregar. Aí eu recebi uma notificação que eu estava sendo investigado num processo disciplinar. Ai, caramba. E aí, por lei, dos por cursos? conta dos cursos. E aí, por lei, a Lei 8.112, o servidor que responde a processo disciplinar não pode pedir exoneração. E aí eu fiquei preso, literalmente. Foi muita coincidência, foi o mesmo semana. Eu falei, não acredito. E aí foi que eu descobri que eu estava respondendo processo disciplinar, que o MP tinha apurado improbidade administrativa e estava com um monte de coisa. Qual que era a acusação? Suposta, estava investigando se o fato de eu dizer que trabalhava no STJ, isso estava promovendo tráfico de influência, Entendi. consultoria jurídica, coisas que são vedadas por lei. O Ministério Público arquivou a improbidade administrativa. O STJ conduziu ainda o processo disciplinar, foram alguns meses aí conduzindo isso, constituí advogado e tal, mas ao final
veio ainda a penalidade, né? Então eu recebi a penalidade administrativa e isso está judicializado hoje, Uhum. ainda em tramitação. E é muito incrível, porque a cultura jurídica é tão formal, aquilo que conversávamos aqui antes, Sim. né, de começar a gravar, porque, olha só, não quero me fazer de vítima de nada, não, mas vamos analisar quais os fundamentos jurídicos da decisão que aplicou a penalidade a um servidor público. Olha, dois problemas. Primeiro, você não pode vir a público numas redes sociais dizendo que é servidor de um órgão público. Tá sim, tá nesses termos lá. Como assim não posso? O que pode fazer é dizer, no máximo, em currículo Lattes ou currículo Vitae. Onde é que está isso? Qual é o impedimento de eu dizer numa rede social, trabalho como servidor, trabalho... Então, Caramba. isso é um dos pontos principais que está sendo judicializado. E o outro foi porque eu sempre fiz para alguns alunos uma mentoria jurídica, e ao final disseram, fez mentoria, mas não pode fazer consultoria, consultoria é típico de advogado. Eu falei, opa, eu não fiz consultoria, eu fiz mentoria, tá aqui, nunca neguei Não é isso. uma consultoria jurídica. Não são duas coisas. Aí eu fui trazer qual o conceito de mentoria, o conceito de consultoria, isso está ainda em julgamento. Esses foram os dois fundamentos. E a consultoria jurídica, pelo que eu entendo na lei, a proibição é mais para você. Você não pode analisar um processo e trazer um parecer, por exemplo. É a consultoria Né? típica, É uma né? Que é consultoria típica, jurídica. que é típica de Esse caso advogado. aqui, não, esse caso você pode resolver. Isso é uma consultoria. Exato. Você está ensinando a galera, tá ainda, né? Como fazer um RESP. Eu estava dando aulas e oferecia, assim, alguns grupos de mentoria. E a mentoria nada mais é do que um grupo mais restrito de pessoas, às vezes ela é até individual, no meu caso não teve nenhuma individual, e a gente trata dali analisando os casos já julgados, mas com uma visão mais profunda ainda, trazendo uma coisa mais intimista, mais próxima. O curso tem 7.500 alunos, às vezes tem turmas com 300. Não, mentorias são só esses 10 aqui. Pô, é claro que você tem um bate-papo diferente. Então é exatamente essa a ideia. Eu não analisava causa que estivessem aberta, que ele tivesse para interpor recurso, nunca foi isso, sabe? Isso sempre ficou público. E aí fizeram a equiparação, consultoria, mentoria igual a consultoria e tal, não pode, então ponto. Cometeu um ato infracional. Então são dois fundamentos jurídicos que não têm sentido. E tá em questionamento, tá judicializado, deixa a coisa fluir no seu ritmo. Mas aí eu esperei. Então, após o cumprimento da pena, que foi uma suspensão de 90 dias, logo em seguida, terminou a suspensão e eu consegui Já não queria mesmo. a exoneração. Não, já tava louco para sair, né? E aí foi que eu tava louco já falei, não, eu quero pra advocacia, quero seguir isso aqui. Em termos empresariais, de negócio, que eu sempre tenho esse foco também, é claro que é um negócio. Eu acredito que toda advocacia é um negócio, né? Sim. Os advogados que conseguem enxergar isso acabam se dando melhor a enxergar sua atuação como um negócio, né? Sem dúvida. Medicina é assim, né? Cara, medicina é muito assim. É muito. Só que na faculdade a gente não aprende as questões financeiras, como tu empreender no negócio, onde que tu vai colocar dinheiro, como tu vai exportar, o marketing do negócio. Não aprendi nada. Não aprende nada disso, droga nenhuma. Você não aprende advocacia. Você aprende leis, você aprende a teoria do direito, só. Você aprende a passar numa prova, né? Tanto que se você não quiser passar na prova, você é bacharel. Sim. E tu acabou tendo que... Tu não entrou na advocacia de fato, né? Sim, eu entrei oficialmente. Tu advoga também? Advogo. Então tu reabriu tua OAB e tudo. Exatamente. Reabriu a OAB e tô normal aí, tô na atividade. Somente na área de consultoria e advocacia recursal. Mas hoje... É porque é bem interessante, né, cara? São poucos advogados que acabam atuando mais em os níveis mais superiores, né, os tribunais superiores. Tu acha um campo interessante para advogar? Assim, eu sei que tu tá lá dentro. É muito interessante. Interessante demais. Eu fazia uma live há alguns dias com o Dr. Euro Júnior, advogado, amigo, parceiro também. E eu falava sobre isso. Eu falava, Euro, olha a análise de mercado. Então, o cidadão se forma em qualquer cidade do país, o cidadão, a cidadã, e fala, legal, adoro direito criminal, pô, vou enveredar por isso aqui. Vai fundo. Não faz um estudo de mercado, porque não tem a menor noção. A maioria não tem. Sim. Não faz uma análise para ver se é preciso analisar, é preciso ter um ponto fixo, né? Um escritório físico ou basta um digital. Não faz nada disso, simplesmente vai.
Vai literalmente tocando a profissão nas coxas, sem uma análise mais estruturada. Por que eu vou abrir um escritório numa sala pagando, sei lá, R$ 500 por mês numa cidade menor, ou eu vou abrir no centro de Brasília, no centro de São Paulo, que você não paga menos de 4, 5 mil, numa sala pequena de 20 metros quadrados, 20, 25. Pequeno. Sabe? Ou a diferença disso. Então você tem que ter esse tipo de estrutura. E o que eu fiz? Eu comecei a perceber o seguinte, falei, olha só, STJ é o órgão de cúpula da Justiça Comum, né? Federal, estadual, ok. Aí eu não vou lembrar os números exatos, mas é mais ou menos isso aqui. No ano de 2020, relatório do CNJ, eram 80 e poucos milhões de processos em tramitação em todo o judiciário. Sim, eu também só lembro dos 80. Mais de 90% na Justiça Comum. O que eu fiz o cálculo, deu uns 77 milhões, alguma coisa assim. Eu não me lembro com detalhezinhos que eu cheguei, eu já falei isso em várias lives com detalhes, mas eu sei que chega num número que, vamos cortar para menos e dizer que tem 70 milhões de processos, tirando o juizado, foi isso, tirando o juizado, tirando o que já está em tramitação no STJ e tal, dá mais ou menos uns 70 milhões de processos na Justiça Comum e Justiça Federal. Ou seja, 70 milhões de processos potencialmente aptos a ir para o STJ, porque são neles que cabe o RESP. 70 milhões de demandas, falando em termos de mercado, não de processos judiciais, de demandas que eu posso levar para o STJ. Tá. Qual a média histórica de admissibilidade no recurso? Dados oficiais do STJ. Entre 5% e 7% só dos RESP são conhecidos. Digamos que 5% dos advogados que interpuseram aqueles RESP sabiam o que estava fazendo, tinham domínio da técnica, o que é muito menor. Primeiro porque uns têm admitido e não sabem por quê, outros são muitas causas do mesmo escritório, e aí, enfim, mas vamos considerar esse número. Eram aproximadamente no mesmo ano 1.222.000 advogados ativos, segundo o CNA, da OAB Federal. Pô, se você pega 5% disso, dá eu acho que 57 mil e tal, uma coisa assim. Ou seja, a gente nessa história está dizendo que 57 mil advogados sabem interpor o RESP, dominam a técnica dele, legal. Mas a gente tem potencialmente 70 milhões de processos nos quais seria cabível. 70 milhões dividido por 57 mil, estou arredondando aqui, deu 900 e, dá 900 e tanto, 930 e pouco e tal. Não, dá quase 1.000. 903 é o resultado. Quase 1.000. Ou seja, quase 1.000 vezes mais demanda de mercado do que profissionais capacitados a prestar aquele serviço. Isso pode ser qualquer negócio, uma padaria, pode ser um negócio digital, uma livraria. Se você tem 1.000 clientes querendo comprar e tem um só capacitado, se você abre o outro ao lado, não vai ter essa dificuldade grande de concorrência. Não é assim drogaria? Geralmente as grandes redes abrem uma ao lado da outra. Por quê? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Dificilmente falem. Sim. Entende? Tem a rua de drogarias aqui em Brasília. Aqui em Brasília é a Rua das Farmácias, né? Rua das Farmácias, Então, quando eu olhei essa demanda de mercado, eu falei, gente, tá faltando profissional, até porque a gente não escuta falar em direito recursal. Cientificamente falando, a gente sabe que não existe essa matéria direito recursal. Né? Cientificamente falando, para respeitar a galera da academia, não é isso não. Mas, em termos de mercado, eu posso me especializar no que quiser. Não sei se você tá... Eu tô falando pra caramba, né? Não, mas... a gente gosta disso. Mas hoje a gente tá numa visão do direito que saiu daquela ideia do meu avô, que era advogado, do meu bisavô, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão até. Olha, de que eu vou pegar um processo na primeira instância, eu vou entrar com ele, eu vou até o Supremo. Acontece, mas precisa ser assim? Não. É uma forma. Mas tem outras. Não vamos ignorar outras formas. Então tem advogado, tem advogadas que, por exemplo, formam sociedade. Um é trabalhista, o outro mexe com civil. Tá, tudo bem. Uma falta ali, um cobre o outro, uma coisa assim. Mas em regra, quem é que sabe de trabalhista? Aquele primeiro sócio. Essa mesma ideia, por que nós não temos, e temos hoje mercado, e o digital tem mostrado isso, advogados e advogadas que se especializam em sub-áreas do direito, e não só a área jurídica, mas subatividades. Então, eu conheço, por exemplo, a Kizzy, que é uma advogada lá do Rio Grande do Sul, que ela é especialista em elaborar as petições. Então, teu escritório está soberbado, com prazo, só passa para ela e ela faz a petição para você. Ela é especialista nisso. Eu tenho conhecido uma outra advogada em São Paulo, que ela é especialista, ela fala que ela é audiencista. Ela se especializou em análise corporal, comportamento,
tal, o que fazer na audiência, o que não fazer, o que não sei o que, não sei o que. Então, tem gente que não tem hábito. Legal, eu nem conhecia essa função da audiência. Pô, e não é fenomenal? Sim. Você tem um profissional especializado? Pô, vou ao Isso. clínico, vou ao cardiologista, de repente está com um problema. Ele fala, olha, procura um oncologista para ver se é alguma coisa séria. Com certeza ela vai jogar melhor do que o cara que tem que cavar a falta, bater o pênalti e defender a bola. Pô, você fez uma analogia ótima no futebol. Beleza, vai pro futebol. O Brasil vai jogar com um time, sei lá, Itália. É uma postura. Vai jogar contra a Alemanha. Vide 7-1 já histórico. Pô, tem que ter uma outra estrutura. Tanto que o técnico mexe. Não vamos com 2 atacantes, vamos com 3 dessa vez. Vamos mexer assim, a formação é 4-3-4. Não. Entendeu? Então, assim, dentro desse campo que tu tá atuando, o que tu tá dizendo é que tu olha pra base, tu vê a base cheia de advogados, a gente tem muitos advogados, e que na parte mais do topo da pirâmide, ali nas vias superiores, já filtra bastante, já tem menos advogados para atuar, e tem um potencial muito grande de ações que podem subir, né? Muito grande não, é um potencial absurdo. Absurdo. Imagina uma padaria que tem um padeiro só e que ele consegue fazer ali 100 pães por dia. De repente sobe e vem, pum, tem 1000 clientes. Mesmo que cada um só compre um pãozinho, não dá. Uhum. É isso que eu tô dizendo. Que existe uma possibilidade absurda. Digamos assim, a gente pega alguns estados da federação, Goiás, Mato Grosso do Sul, eu acho que Minas Gerais também, são estados muito produtores agrícolas, né? São os Sim. grandes celeiros do país. Eles têm, até na prova para a magistratura, tem direito agrário. Agora, vai pegar São Paulo, DF, vai cair direito agrário? Mas se cair é uma coisa assim muito específica. Agora, esses concursos sempre tem. O juiz vai para o interior, o que ele mais sabe é fazenda, ele aprende a entender isso. Por quê? É a A necessidade. demanda, né? Pô, você vai especializar em direito agrário. Legal, você vai ter o escritório lá na Avenida Paulista para plantar o quê? Entendeu? Então, você tem que ter foco do mercado. A gente tem que ter uma visão do direito, que não é aquela coisa, o direito não é mercancia. Ok, não é mercantilismo do direito. Ok. Mas a sobrevivência da vida é assim. Visão romântica, né? Visão romântica, né? Eu gosto daquela frase que o Flávio Augusto também fala, que é um dos meus ídolos. Só existe uma profissão no mundo: vendedor. Vendedor. Quando o cliente te contrata e fala, faz minha defesa, sim, porque eu soube vender, que eu sei fazer a sua defesa. Sim. É exatamente isso. Então a gente tem que abrir um pouco a mente de que esse novo provimento da OAB Federal, ainda bem, mudando as coisas para a advocacia no campo digital, foi um grande avanço, foi uma porrada na advocacia mais tradicional que não. A advocacia tradicional, né, passou a olhar mais para esses quesitos. Eu acho que não muda tanto na prática para quem já entendia como fazer a coisa. Mas pro cara que é mais tradicional de verdade, eles, cara, precisa olhar para isso agora. Olhar, Agora. ou então também sair dessa aura de ilicitude, de antiético, sabe? Saiu, né? Sim, mas não mudou nada. Não pode fazer captação ativa por ads. Você pode fazer a mesma coisa que você podia, informativo, né? Sim, é verdade, de maneira informativa. Que nem tu acaba fazendo. Você sabe como implementar a súmula tal na sua petição? E olha que é curioso, pegando então esse exemplo meu. Eu não falo para o leigo, para a pessoa que... Fala técnico. Eu falo técnico. O meu público, quem me assiste, é advogado, é profissional do direito. E tem vários assim, né? Tem vários perfis. A gente pega, por exemplo, só para citar o José de Andrade, o juiz do Mato Grosso do Sul, que tem lá o expert em execução e tal. Pô, quem quer saber qual é a melhor técnica de usar a teimosinha do Banco Central, não sei o quê? Cara, não é, advogado. é o advogado. Teimosinha. Né? Pô, então é isso. Eu falo assim, pô, é engraçado que às vezes tem comentário no meu Instagram, porque eu fico falando de súmula o dia inteiro. Uhum. Aí vem alguém que não é da área jurídica, que de repente viu aquele perfil e fala assim, que súmula? A súmula que eu conheço é do futebol. Mas beleza, cara, não é o público, tá tudo bem. Tu fala assim, olha, tu tem que parar de postar hashtag direito nas tuas publicações, por isso tu tá recebendo isso aí. Pois é, eu nessa visão geral, eu acho que a gente tem muita coisa a melhorar na forma como os profissionais do direito olhamos o direito e a vida
do profissional com base no direito, principalmente o profissional autônomo, né? Uhum. Sem dúvida alguma. E tá, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, justamente pelo que a gente está falando, a maioria das pessoas que entram na advocacia recebem um AB e tem uma mega dificuldade de tocar a vida, né? Então, pensando nesse garoto, nessa criança que tá aí nas fraldas da advocacia, se tu for com a tua inteligência, com a sabedoria que tem hoje, né? Domínio de mídias sociais, conhecimento, tu olhando para o mercado, o que que tu acha interessante, como que tu se portaria se tu fosse um garoto novo, né? Iniciando na advocacia, qual que tu acha que seria teus passos aí? Mas isso é mais a título de conselho mesmo, né? Legal. Não, é uma pergunta legal, porque 2008, quando eu me formei, a gente não tinha nem WhatsApp, Uhum. né? Então, a coisa muda muito rápido. E eu sei que é difícil, né? Não vamos dizer que é fácil. Qualquer pessoa, qualquer profissional, mas acho que especificamente na advocacia, o que mais eu daria como conselho, que é o que eu tenho tomado como minha vida hoje, é networking. O famoso networking, Bom que e é velho o bom e network. velho networking. Só que o networking hoje ele é diferente do que o seu pai, o seu avô, aquele guru dos anos 80 falava. Tem as diferenças técnicas de networking, B2B, B2C, não sei nada disso, não importa. Vai fazer. Ah, como assim network? Ficar falando com. Pô, na minha rua eu moro num bairro pobre que é boca de fumo. Vou ficar falando com quem? Ué, depende. Você vai ser advogado criminalista? Ué, só procurar o cara da É o boca. cara da boca. É claro que tem forma de abordar, a forma de falar, né? Agora, você vai começar ali, que todo mundo começa por baixo. Eu me lembro de um amigo meu advogado, que o pai dele falava uma coisa que eu fiquei, caramba, que frase reflexiva legal. Ele dizia assim, muito católicos, ele dizia, meu filho, não existe Nossa Senhora do bom começo, só existe Nossa Senhora do bom fim. Hum, Então, o começo é difícil para todo mundo. Mas a ideia do networking hoje com o meio digital é networking. O digital é network à medida em que eu coloco e dou uma dica lá. Olha, quando acontecer isso, faz não sei o quê. Faça um vídeo, faça uma postagem, divulga alguma coisa. Você está mostrando, olha fulano, olha Beltrano, que está aí me vendo, às vezes eu nem sei quem é. Eu posso ter um Instagram com 50 pessoas, eu posso ter um Instagram com 50 mil seguidores. Ora, eu estou mostrando que é isso aqui, que tem essa possibilidade. A pessoa chega a você. uhum. Então, isso é trabalho de constância. Networking é conexão. Network é você mostrar que se importa com a pessoa. Network é você. Não é distribuir cartão de visitas. Network é você olhar nos olhos. E nos olhos digitais também. Uhum. Sabe? E a pessoa vê que você pode responder, que você tem acesso. E que ela confia. Se a pessoa não tem confiança, como é que você vai estabelecer um contrato? Então, o ponto mais essencial para mim, sem dúvida, é faça network desde sempre. E também nas redes sociais. Sim, sempre. É só uma forma, a meu ver, tá? Isso aqui é bem subjetivo. Uma forma diferente de networking, que foi atualizado o mundo. Uhum. Até porque, geralmente, quando as pessoas vão contratar alguém, até pra tu ter um emprego hoje, tu sai da entrevista, o cara vai ter lá o teu Instagram, tuas redes sociais, e vê Desde que. quando? Desde sempre se pede referência, É, cartas de recomendação. É network. antigamente pedia, né? Você tem recomendações? Se parar, dá um Google no teu e-mail, já te acha. Pô, exatamente. E, e diante disso tudo, cara, tu sair de um concurso bom e pular pra empreender, o que que tu tem achado dessa experiência aí? Ah, eu sou um inquieto. Eu tenho achado. Pô, vou até usar de licença poética agora. Bom pra caralho. Porque, pensa bem, eu tinha 35 anos de idade quando eu completei o tempo do STJ e me tornei servidor final de carreira. Uhum. Eu olhei e falei, é muito pouco. Assim, eu acho pouco tempo, né? A pessoa com 12, 13 anos lá já vai pro final de carreira. Mas ok. Eu posso ir muito além disso, né? Então, se eu tô na iniciativa privada, que depende de mim muito mais, é muito diferente o olhar. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia há cerca de 40 dias, me planejei para essa cirurgia, passei 2 semanas xingando todo mundo, me arrependendo de ter feito. Nossa. Passou? Ok.
Mas se eu tivesse serviço público, eu tava ali com a minha licença médica, Tava tudo tranquilo. E tal. Mas são escolhas de ter outra. Eu não tô dizendo, não tô demonizando o serviço público. Ah, porque agora eu tô cuspindo no prato que comi. Não! Tem servidores públicos, eu conheci maravilhosos servidores e servidoras lá dentro e honro o trabalho que eu fiz e os contatos que eu fiz, mas para mim já não dava. Se a pessoa quer entrar ou quer ficar lá, tá tudo bem também. Né? Mas a pessoa tem que estar feliz com o que ela faz. Não à toa, fazendo um parênteses, na época que eu tinha o trabalho financeiro, os estudos que eu fiz, monografias e escrevi artigos sobre a área financeira, o nível de servidores públicos hiperendividados, dados oficiais, é altíssimo. O Sindicato Legislativo chegou a publicar, acho que em 2015, 2016, que 87% dos servidores do Legislativo Federal estavam hiperendividados. Leia-se, no mínimo R$ 400 mil em dívida pessoal, sem nem considerar imóvel. Uhum. Então, por quê? Porque o nível de frustração é muito grande. Quer fazer alguma coisa? Faz, mas vai fazer essa porcaria para sempre. Cara. Então, que seja uma coisa que você gosta de fazer. Pelo visto, tá gostando bastante. Ah, demais, sem dúvida. Cara, tu já deu muito conselho de graça? O que eu quero te perguntar é o seguinte. Quando tu dá Eu acho que não existe conselho de graça. Porque se eu tô dando conselho de graça, eu tô comprando networking com ele. Tá, mas o que eu quero chegar é te perguntar, na verdade, a reação da pessoa quando, a média aí, quando recebe um conselho de graça e quando te paga por uma mentoria, por exemplo. Olha. O que tu capta Pergunta muito boa. com isso? Pergunta muito boa. Hoje eu não tenho mais condições de responder a dúvidas que chegam no Instagram, por exemplo. Né? A minha equipe cuida do Instagram, eu às vezes olho e posto alguma coisa, mas vem muitas dúvidas por ali. E o pessoal responde, olha, professor Giovanni não tem como responder. Eu respondo as dúvidas dos alunos na área de membros. Uhum. Só. Mas, de qualquer forma, a pessoa vem e pergunta assim, aconteceu isso, isso, isso. Essa hipótese aqui iria em tal súmula? Ou eu posso entrar com RESP? No início eu respondia muito. Uhum. Sim, pode. Tinha menos Cuidado. pessoas. Sim, claro. Era só eu que cuidava das redes sociais no início e tal. E, claro, pode, faz assim, toma cuidado com tal súmula, toma cuidado com isso, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes aquela pessoa eu via, depois de um tempão, mandava e falava assim, eu fiz assim, assim, assim. Olha, caiu nessa mesma súmula. Aí mandava, às vezes, até o recurso. Várias vezes eu abri, olhei os recursos. Falei, mas você não fez isso aqui que eu tinha falado antes? Uhum. Não. Eu achei que estava um pouco demais. Tá bom. Agora, hoje, vou lá, vou cobrar. Quer fazer uma revisão do recurso? Passa o recurso, faço análise, comento, fazemos uma reunião, mesmo que seja online, gravada, no valor. Beleza, a pessoa está lá pagando 8, 9, 10 mil para fazer uma revisão do recurso. Vê se ela não presta atenção. Claro que presta. Se a pessoa vira e fala pra você assim, cuidado, hein? Come mais proteína pra ter mais equilíbrio e tal, não sei o que, alimentação. Uma dica simples. Beleza. Beleza. Tchau. Aí você paga R$ 400 pro nutricionista pra ele te dizer essencialmente a mesma coisa. Não tô desmerecendo a nutrição porque ele faz uma análise muito melhor. Sim, claro. Mas se a tua dificuldade era aquela ali, a gente não valoriza. O que não se vende, não se valoriza, a maior parte das vezes. É a conclusão que eu tô chegando. Muitas vezes não vai falar as coisas pra pessoa. Quer ver um exemplo muito de simples? graça. Um exemplo muito simples. E coisa antiquíssima. Aquela velha história de, não, você não pode, você tem aquele joguinho na conquista. Então você tá afim da menina, tá afim do cara, tal. Tem aquele joguinho, tem aquela troca de olhares, tem não sei o quê. Depois você, não mostra que tá tão interessado assim não, né? Tinha aquela coisa. Qual a ideia por trás disso? Tudo bem que tem uns elementos sociais, culturais, mas a ideia por trás não sou tão barato. Não sou tão barata. Não sou de graça. Sim. Eu tenho valor. Tanto que a gente usa o sou termo uma valor. Qualquer. Né? Eu ainda gosto da ideia mais do valor, porque, não, se valorize, se respeite. Porque quando a gente fala em valor, é o mesmo termo, muitas vezes, que a gente usa para dizer quanto é que é o preço de alguma coisa. Quanto é que tá o valor disso aqui? Né? São coisas diferentes, mas a gente faz essa associação. Então a pessoa está se dando aquele valor, ela está se colocando com um grau um pouco mais difícil. Então, não é que você deva, não posso entregar de graça, não posso dar palpite, eu não posso dar um conselho. Pode, eu faço isso várias vezes. Todos os dias a gente posta vídeo nas redes sociais, eu não estou entregando alguma coisa ali de graça. Sim. Mas a gente tem que ter uma visão de mundo, e hoje no digital, que é o seguinte, se você não paga por alguma coisa,
Se você não paga para um produto, você é o produto. A tua audiência, o teu número ali, a tua atenção, é isso que está sendo buscado. É uma visão muito difícil para a área jurídica. É. É muito difícil. Vai demorar alguns anos pra galera entender isso ainda, vai. A OAB acabou de autorizar, cara. Pois A é. galera tá engatinhando o negócio ainda. É tanto que eu vejo advogado fazendo anúncio, que de certa forma tu vê que é um anúncio com intuito de captação, porque é um anúncio que informa coisas básicas, que qualquer advogado sabe, mas ele tá fazendo um anúncio pra advogado. Pois é. Ele nem aprendeu a fazer o negócio ainda. Ah, é muito engraçado. Você me fez lembrar uma história. Se me deixar, eu vou ficar falando, assim. A gente gosta disso aqui. É igual o papo quando a gente vai pra bar, né? Não dá vontade de acabar aquilo. Quer ver uma coisa engraçada? Eu tenho 36 anos hoje. Então eu sou de uma geração que não é a geração dos meus pais. Pô, eu tive Tinder na minha vida, eu tive isso, sabe? Minha esposa, eu não tenho medo de falar isso, minha esposa, eu conheci no Tinder. Olha que legal. Eu tive outra namorada antes que também foi, nós estamos casados hoje, então faz parte. Aí tem lá no Tinder, por exemplo, pra quem não conhece, Tinder, tá? É um aplicativo parecido com o Instagram. Pra quem não conhece. Parecido com o Instagram para supostamente quem está solteiro. E aí você coloca lá, pô, vou preenchendo meu nome, tal, minha foto, minha idade, gênero, para você informar qual é o seu gênero. Você é homem, você é mulher, masculino ou feminino? Acho que só tem esses dois lá. Beleza, aí você coloca, eu sou masculino. Eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar homens ou mulheres? Porque ele dá opção para todos os públicos e todas as orientações sexuais. Tá bom, então eu sou homem e quero conhecer mulheres. Aí se você vai lá e coloca, eu sou, por equívoco, mulher, e coloca lá embaixo, quero conhecer mulheres, o que ele vai encontrar para você? Como se você fosse uma mulher interessada em conhecer mulheres. Então você está direcionando equivocadamente. Você tem que dizer, eu sou homem, quero mulheres. Eu sou mulher, quero conhecer homens. Eu sou mulher, quero conhecer mulher. Enfim, o que eu estou querendo dizer com essa analogia? Se você não sabe para quem você fala, você vai falar bobagem. Não adianta virar para uma criança e falar, olha, a cláusula pétrea diz, quê? Menino de 6 anos. Não adianta. Cláusula de quem? Então, eu quero fazer meu Instagram. Só para dizer que tem um Instagram? Não adianta. Qual é o seu público? Você quer atingir advogados? Você quer atingir clientes? Beleza, mas o seu público é da área criminal, raiz criminal, que tem, querendo ou não, muita gente com má formação, sem escolarização. Não adianta você ficar falando, olha, o trânsito em julgado. É claro que a gente sabe que a galera do criminal, ela acaba conhecendo mais do que advogado algumas coisas, mas você tem que ter o foco do que você quer. Você vai falar sobre direito imobiliário? Quem é que vai contratar direito imobiliário? Né? Uma causa de direito imobiliário, geralmente é porque já se envolveu na compra e na venda de algum imóvel. Então, qual é o nível de condição financeira média do público que compra? É igual aquela brincadeira. Não, quem é o público? Eu vou anunciar porque eu adoro o direito previdenciário, porque realmente, mas a gente sabe que a média do ticket envolvido com direito previdenciário é baixo, tanto que muitos são pela Defensoria Pública. Então, não é problema, mas qual é o público? Como é que eu vou me comunicar com esse público? Mas a analogia do Tinder foi interessante. O advogado que tá fazendo ads errado, entra no Tinder e aprende. Aprende no Tinder. Eu me lembro das últimas eleições que vários candidatos começaram a postar, né? Aí começaram a postar em vários aplicativos desse Tinder, Happn, outros aplicativos que tem, começava a postar lá, né? Não, candidato tal, vamos fazer tal pela comunidade e tal. Aí circulou um monte de meme disso, né? Tem lá uns aplicativos também focados para o público gay e tal. E aí ele falava, não, o que a gente vai fazer pela comunidade LGBT? Ele fez um perfil só para dizer que tava lá. Falei, cara, quando eu recebi isso, eu falei, caramba, que legal, porque ele pegou que são linguagens diferentes, né? A gente não pode ficar. Quem fica engessado do mesmo jeito, a gente está aqui batendo papo de forma informal. A gente não vai se portar disso se a gente tiver em um jantar no Itamaraty. Então, sabendo se adaptar, aí vem um outro elemento que eu adoro, que é a programação neurolinguística, neurociência, neurosemântica, um monte de neuro, que ela fala um dos pressupostos da PNL que eu adoro. O elemento, a pessoa, que é mais flexível, tem mais resultado. Porque ele se adapta melhor aos vários meios e às várias circunstâncias. Quando tu começou nessa jornada, tu
teve dificuldade de encontrar público, assim, ou de se adaptar a isso tudo? Porque beleza, tu sabia empreender, ok, tu já tinha uma noção de finanças, isso já é metade de muita coisa. Mas entrar pro meio digital, o que que tu achou de dificuldade aí nesse processo todo? Eu não achei, eu acho até hoje. Bom, Ou seja, não tem essa de agora ficou fácil. Não, ficou fácil não. O pessoal fala assim, ah, que saco, porque tem que acompanhar o direito, que toda hora mudou a lei, mudou isso, mudou o informativo. Por exemplo, vai trabalhar com a área digital, trabalhar mesmo, toda semana o Facebook atualiza políticas. E agora ele está numa briga com a Apple. Ele muda a política dela, a Apple muda a política dele, aí uhum. impede o Facebook, aí ele muda de novo a Apple, vai lá. Toda semana. Então, assim, a atualização faz parte. É um saco? Tudo é um saco. Um saco, leia-se. Em qualquer profissão, mesmo que você goste, você vai ter atividades ali que não são tão legais. Uhum. É porque se. Tu fala um saco porque toda hora tá mudando. Se fosse a mesma coisa. Exato. Ah, aprendi as regras. Ok, aprendi, vou tocar o barco, Ou vou passar mudar a 5 cada anos 2 aqui. meses, um ano, que seja, tá ótimo. Muda muito rápido, né, cara? Muda Toda muito rápido. semana. E até a forma de criar conteúdo também. Uma hora é uma coisa, outra hora você tem que fazer em 30 segundos um diacho de um Reels. Você tem que contar uma história em 30 segundos agora, Mas sabe o que é né? legal? Sabe o que é legal? Tem aquele famoso ciclo de palestras mundial, o TED, Os TED Talk. TED Talks. Eles começaram a reduzir, né? As últimas versões que eu vi, algumas palestras, eram no máximo 5 minutos. Eu Cara, ainda vi alguns de 10, pois é, mas aí que né? tá. Se a Que gente era... chega aqui e fala, olha, o processo civil brasileiro é assim, assim, e vem toda aquela parte técnica, é Passou. maçante. Ah, Agora fala assim, não, o cara vai lá e entrou com recurso de bosta. Pô, só de falar uma bobagem é, qualquer, já já chama aprendi. atenção. Agora, vai lá contar a história de quando eu conheci não sei quem, que rolou um romance, já aprendeu. Por quê? Porque nós somos feitos de histórias. Uhum. História aprendi A muito. história aprende mais. Leia-se, independente de questão religiosa, o histórico de parábolas, que dentro do processo bíblico está até hoje. Você pode até ser ateu, ser ateia, mas você conhece uma história que alguém já contou que seria uma parábola, porque histórias vão sendo contadas. Uhum. Pô, legal. E aí eu pergunto, agora eu vou dar uma de coach. Você vai ter uma história na sua vida, sua história vai ser de sucesso ou não? Aí é você que decide. Tu já considera que a tua história é de sucesso ou tu ainda tá inconformado com... Eu sou inconformado. A minha história é de sucesso nas coisas que eu já passei, mas ela ainda é iniciante nas coisas que eu vou conquistar. Até porque, por que eu comecei, por exemplo, a estudar a área financeira? Porque eu era parte dos 87% de Tu tava servidores. endividado pra caramba? Eu tinha uma dívida pessoal, eu não tinha nem imóvel. Uma dívida minha de cartão de crédito, empréstimo consignado, isso, aquilo ali, que batia 500 mil reais. Caramba. Sabe? E aí eu falei, chega. Uma hora eu percebi padrão, e aí foi muito legal de estudar PNL, padrão e tal, não sei o quê. E aí uma hora eu percebi e falei, caramba, eu não tive formação nessa área. O que eu vi era normal, servidor público, empréstimo, meus pais e tal, não sei o que, isso era normal. E aí eu disse, não, peraí, Era uma hora eu vou automático, né? mudar. Quando eu fui atrás, eu comecei e comecei a estudar, encontrei um curso no interior de São Paulo, que foi o único que naquela época começou a me ajudar um pouco, que não falava nada sobre sair das dívidas, mas falava sobre crenças financeiras, me ajudou muito. Uhum. E aí, dali, não só do curso, mas depois de um tempo que eu falei, não, agora eu vou resolver essa questão das minhas dívidas. Eu resolvi 500 mil reais, quase 500 mil, Já concursado. em 1 ano e 9 meses. Não, eu fiquei endividado estando concursado, porque antes eu não era. Né? Eu tive isso. Eu fui a média dos servidores, endividado. E aí, 1 ano e 9 meses, eu falei, chega, eu vou pagar. Eu vou resolver isso aqui da minha vida. 1 ano e 9 meses, eu quitei todas as dívidas que eu tinha. E dentro desse processo de enxergar crenças que te fazem ficar endividado, o que tu analisa que fazem com que esse ciclo... A gente tá em Brasília, o público daqui é muito do concurso, dessa veia de concurso, e saem muitas pesquisas falando desse endividamento, né? Mas o que tu enxergou que faz com que o servidor tenha essa tendência tão grande
em se endividar desse jeito? Isso foi parte do meu objeto de estudo quando eu fiz a pós-graduação em finanças, que eu fiz pela PUC do Rio Grande do Sul. E o trabalho de conclusão de curso foi um pouco sobre isso. A parte que eu foquei no estudo não foi nada com finanças, com investimentos, não. Foi com comportamento financeiro. Tanto que tem uma matéria chamada psicologia financeira. E a maioria cai exatamente pelo motivo que quis se erguer. Então, leia-se, historicamente, não só o ser humano, mas as nações, as organizações. Ah, esse aqui é o nosso lema, esse aqui é a nossa metáfora, essa aqui é a nossa missão, essa aqui é a nossa conquista, a nossa bandeira. Geralmente é exatamente por aquilo que ela cai depois, porque ela não se torna flexível. Aí volta aquela ideia que falávamos do elemento ser flexível. Então, se eu digo que, trazendo para a advocacia não, tem que ser feita desse jeito e desse jeito só. E eu passo 10 anos indo bem, 20, 30, chega uma hora que as coisas já mudaram. E eu não vi, porque eu estava enraizado que as coisas são só daquele jeito. E não são. E quando mudou, eu fiquei para trás. Então, a ideia financeira tem a ver com por que servidores são muito endividados. Isso não são palavras minhas, tá? São da psicologia econômica. Afinal de contas, o que motiva o servidor a ser servidor? Aí vem a ideia de estabilidade, aposentadoria mais fácil, um salário acima da média. Ótimo, tudo isso é maravilhoso. Nada disso é ruim. Só que é exatamente por isso ele cria a ilusão de que, então eu estou inatingível. Isso é um processo inconsciente. Ninguém fala isso. É um processo inconsciente. Então eu posso agora, porque eu tenho taxas de juros mais baixas que existem no mercado, porque eu tenho isso acessível. Mês que vem tá certo. Mês que vem tá, eu vou ter. Não, aí vem um aumento, aí vem não sei o quê, aí vem um 13º. Ok, mas isso mostra um montante tão absurdo que há pouco tempo chegou até o aumento, que eu fiquei muito triste quando eu subi, o aumento do limite do consignado passou para 40% do salário. Era 30, depois veio a 35. Era 30 e já estava Já complicado. foi 40. O que isso faz? Só posterga. Ou a mudança é repentina e profunda, ou eu limpo uma piscina de verdade para poder entrar e regulo o pH, é uma mudança profunda, uma limpeza profunda, ou eu tiro as folhas que estão ali e finjo que está tudo bem. Mas aí depois não reclama quando tiver uma dermatite, quando tiver um problema de pele, porque a mudança não foi profunda, a mudança foi superficial. E a maioria tem uma vida superficial nesse quesito financeiro, sim. Então, falando como servidor público que fui por 12 anos, como filho de servidores públicos há mais de 30 anos, e, principalmente, tendo estudado por anos tudo isso, e escrito sobre isso também, não estou dando uma opinião, a maior parte dos motivos de endividamento dos servidores públicos é exatamente pela estabilidade e pela ideia de que, não, mês que vem está tudo certo. Tem um super cartão de crédito ali, né? Vários limites. Eu me lembro quando eu tomei posse, eu era estagiário e saí direto para tomar posse. Nossa, que salto. Foi, tô rico. Tô rico. Recebi uma bolsa de 600, 650 reais, de repente foi 10 vezes mais. BMW. E mês que vem tinha outro, né? Outro valor desse. Vai muito fácil. A gente não tem educação financeira, não. E quando tu se viu nessa bola de neve de dívidas, tu vê aquele sentimento de frustração, cara? Vem. Claro que vem. Agora tem duas formas de encarar a frustração. Assim como qualquer sentimento negativo. Ou eu encaro que aquilo ali existe e faz parte de mim e isso se torna uma crença. Ou eu encaro que a gente pode ter sentimentos, emoções, mas que, como toda emoção, elas vêm e vão. Eu me lembro a primeira vez que eu andei de quadriciclo, lá em Campos do Jordão. Eu adoro dirigir essas coisas e tal. A primeira vez que eu andei de quadriciclo foi lá e eu capotei o quadriciclo à beira de uma ribanceira e fiquei preso numa árvore para não cair daquela ribanceira. Fiquei preso numa árvore. Caramba. E aí, se eu soltar, já era. E eu vendo a ribanceira, assim, eu vendo, né? Eu quase voando. Falei, e agora? A galera veio ajudar e tal, não sei o que, saí daquilo ali, fui me arrastando, consegui e tal. Beleza, quando eu voltei, tava em segurança, primeira coisa que eu fiz, porque eu já tinha conhecimento de PNL, primeira coisa que eu fiz foi dar um pulo, rir e celebrar. Capotei pela primeira vez! Porque quanto antes a gente comete os erros, antes a gente conserta os caminhos. Então, não tem problema, porque se fosse assim, eu podia me traumatizar e dizer, nunca mais eu piloto esse negócio, não, perigoso. Não, eu adoro.
Então a gente tem que ter aquele foco de que a frustração, ela é um sentimento negativo, mas ela é muito mais um feedback. O que eu fiz errado, o que eu posso melhorar, o que depende de mim, o que não depende de mim. E aí ela pode se tornar um catalisador da sua melhoria ou só uma pedra que te leva pro fundo. Ah, mas esse papo tá coach, né? O papo tá muito... Falar em coach, quando tu começou a estudar PNL, isso já faz muito tempo, porque quem estuda PNL geralmente é um movimento ali, início de coach, né? Quase que pré-coach. Na verdade, o coach teve um boom no Brasil, e eu nunca falei isso, mas eu tenho formação em coach também, mas nunca gostei de falar muito isso. Porque tá por conta da Porque eu banalização. achava que a maioria foi banalizada sem a compreensão. A gente tem muito a ideia de que as coisas de repente estouram e são um Eldorado. Ah, agora tudo se resolve com coach. Tanto que ele passou, né? Passou essa onda. Passou. E naquela época eu falei assim, não, o coach vai passar. E a próxima onda que vem, tava crescendo ainda o coach, eu já tinha falado isso. O coach vai passar. E a próxima onda que vem na sequência do coach é a mentoria. Cara, tu já tava de olho nessa. Eu tinha uma percepção, eu falei, isso aqui vai acabar. Porque a mentoria foi um nome pra tirar, assim, né? Você não pode falar que tá coachando. Porque é diferente tecnicamente, né? Quando você vai lá e dá uma aula, né? Pô, não é bem um coach coletivo, como muitos chamaram. E a gente teve essa ideia de que, não, saiu um novo remédio para emagrecer agora e tal, então pronto, vou lá tomar uma pílulazinha, tomar o chá de hibisco e acabou. Não rola assim, né? Então, a gente tem muito essa ideia da facilidade. A gente não tem uma formação de que é uma construção. Tem uma frase que eu gosto muito, e quem fala muito ela é o Joel J. Ele que trabalha muito nessa área de desenvolvimento humano de São Paulo, ele é lá de Santos, né? Ele fala assim, ex-nadador. E aí ele fala assim, a pessoa, vou dar um gás aqui, vou acelerar. Não, acelera não. É só não parar. Pô, a constância é mais importante do que a velocidade. Os nossos avós já nos contavam isso quando contavam a parábola do coelho e da tartaruga, que quem ia chegar lá... A tartaruga chegou porque constância. O coelho não se distrai. A maioria das pessoas faz assim, vamos, estoura, grito de guerra, isso, aquilo. Grita, ok, e daí? Não. E aí? E quanto tempo depois mantém aquilo ali? Não mantém. Não mantém. Então você tem que ter a constância de saber que você não vai estar animado sempre. Você vai olhar para a cara do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e vai dizer, ai, que saco, eu não queria olhar essa pessoa hoje, eu queria dormir e ficar quieto. Mesmo amando filhos, tem uma hora que você vai levantar e vai falar assim, eu não queria ter que levantar às 6 da manhã para fazer mamadeira, queria ficar dormindo, né? Normal. Então, a ideia de ter a disciplina que vem da constância é muito mais importante do que você ter aquela proposta de buscar motivação, porque senão ela vicia que nem cocaína e você acha que você vai ter que buscar sempre em algum lugar e vai estar pagando por isso, quando na verdade o foco é a disciplina. A boa e velha disciplina. Mas você tinha chamado pra gente falar de direito, né? Pode estar falando de psicologia. Mas, cara, a gente não tem muito esse... Mas eu procuro entender, sabe? Que meu objetivo sempre é entender o universo do convidado mesmo. Cara, essas coisas são que me... Até hoje, a minha biblioteca pessoal, eu eliminei muito, né? Porque eu era um viciado em livro. Eu cheguei a ter uma biblioteca pessoal em casa com 12 mil livros. Caramba. Isso com 18 anos de idade. Então, 18 anos? porque eu sempre amei ler. Eu não ficava lendo o que o professor mandava, eu li o que eu queria. Então... Cara, que 18 anos, 12 mil livros, hein? Foi. Não tinha lido todos, obviamente, não, mas tinha alguns que estavam lá e tal. Aí eu resolvi me desfazer da maioria. E hoje eu tenho bem menos, tem uns 1.600, 1.700. E é sério, por exemplo, romances, adoro romances. Praticamente nenhum eu guardo. Eu leio, passou pra alguém. Dou. Quer me emprestar? Empreste? Não, dou, já foi. Tchau, acabou. Deixa isso aí pra rodar. Não tenho, é a minha forma de pensar hoje. Mas eu tenho hoje lá, eu acho uns 300 livros sobre a área financeira, comportamento humano, PNL, que é a parte do que se eu não acredito em mim, ninguém vai acreditar. Se eu não disser assim, eu vou fazer esse negócio e tomar tapa, porque não adianta, vai todo mundo tomar tapa. Na área digital tem os haters. Eu tomei o tapa, fiquei mal pra caramba. Quando eu descobri que estava sendo investigado por improbidade administrativa, cara, fiquei péssimo. Fiquei péssimo, né? Um processo... Tá fazendo o teu trabalho. E de repente... Claro, você pode fazer a coisa mais certa, todo mundo vão criticar.
Minha sugestão é, se nesse você... projeto, muito advogado chato te torrando? Depende do que é advogado chato. Não tá, você viu muito hate Ah, tem. Tem muito hater. Na época das eleições, então, 2020, teve as eleições municipais, aí mudou o algoritmo do Facebook por conta de fake news, não sei o que. Aí a gente postava alguma coisa, colocava hashtag justiça, hashtag Supremo ou STJ, já era. Vinha gente, fulano de tal, a chapa tal, aí direto pegava isso. Então, a gente tem que aprender a lidar, cara. A gente dessensibiliza. Quer ver? Se a gente virar pra qualquer pessoa, se eu virar e falar assim, fulano, você é sei lá, seu gordo careca. Mas vai incomodar, assim, o que é? Tá me chamando assim e tal, uma vez, ponto. Se eu encontro aquela pessoa de nada, falo, oi, seu gordo careca. E chamo aquela pessoa, outra vez que eu encontro por 3, 4, 5, 10 vezes, aquilo ali já virou o quê? Um apelido, uma brincadeira entre os dois, muitas vezes. Ou então, ele já não tá nem aí porque a pessoa fala. Então, dessensibiliza. Né? Então, a crítica a gente vai tomar? Vai. E muita. Eu tomei muita crítica. Eu tomei crítica de colegas, eu tomei crítica de ministros, eu tomei portas na cara dentro do STJ, literalmente. Portas na cara, metaforicamente falando também. Tinha colegas, por exemplo, no STJ, que iam à minha casa, jantavam comigo, sabe? Jantaram comigo 1 mês, 2 meses antes. E aí, quando ficaram sabendo, respondendo processo disciplinar, eu tô até hoje bloqueado nas redes sociais, no WhatsApp. Bloquearam simplesmente nada mais, sabe? Pô, mas por um PAD. Sinto muito, mas são os valores de cada um. É claro que doeu. É porque, assim, pô, eu acho pesado porque, assim, tu não é um DJ Ives aí. Que todos os amigos dele correram, né? Mas é que o PAD E é um mesmo negócio muito assim, pessoal Xuxa, ele ali. tem direito à defesa criminal. Claro, Vamos registrar aqui. claro, tem direito à defesa Não, criminal, mas mesmo qualquer assim, um. sabe? Porque faz parte sempre. A gente cresce com essa ideia na escola, não é? A escolinha sempre tem o mais popular, tem o que sofre bullying, tem, sabe, uma dinâmica tradicional, vamos dizer assim. E aí a gente sempre não, fulano agora tá chato. Não, fulano não me colocou no grupo dele de trabalho. Aí já, não é mais minha amiga. Não é... Cara, a gente tem essa dinâmica social. Não tenha medo de tomar tapa. Você vai tomar tapa de qualquer forma. Fazendo certo ou não, tendo dinheiro ou não, conquistando licitamente o dinheiro, vai tomar tapa de qualquer forma. Vai em frente. Cara. Essa ideia de crença, te cortei. Ideia de constância. É. O que mais se aplica pra mim, que mais eu faço todos os dias é, cara, constância. Não precisa ser rápido demais. Basta fazer e fazer todo dia. Vai ser chato, mas é todo dia. Aquela coisa chata que tu faz todo dia que te dá algum resultado no final das contas, né? Exatamente. E a ideia de constância tem a ver com aquilo que a gente falava de crença, né? Vamos pegar o meio digital advogados. Porque agora tem 30 redes sociais, tem que fazer TikTok, Instagram, isso, aquilo. Não. Escolhe uma. E faz bem feito. Escolhe uma e faz ela bem feita. Tu entrou em TikTok também? Isso, né? Por incrível que pareça, a minha conta no TikTok, ela é de 2018. Saiu o TikTok. Assim que chegou, foi uma das primeiras pessoas no Brasil a entrar no TikTok, fui eu. Aí você vai ver, cadê meu perfil? Não tem, porque eu decidi não ter. Uhum. Então eu olhei, pesquisei, brinquei, fiz uns vídeos aleatórios e tal. Eu falei, não. Vamos ver lá a dancinha dele no TikTok. nem vai achar lá. Horrível. Mas, cara, é aquela história. Eu quero pegar clientes de todas as áreas. Penal, civil, ambiental, eleitoral. Olha as diferenças que tem de você entender aquele assunto. Você vai ser cliente de eleitoral e de ambiental, você já tem 2 mundos diferentes, né? Totalmente. E aí você fala, vou fazer tudo, porque o que vier no início você faz uma coisa ou outra, você tem até para pegar um pouco de experiência e de entender o que você quer trabalhar, mas depois não. Você não vê, por exemplo, um médico que é clínico geral e que ele deu muito bem na vida e que ele de repente ficou até rico. Licitamente, eu não vejo problema nenhum no dinheiro. Você vê o especialista. O cara que é cirurgião plástico só de nariz. Uhum. Aí sim. Esse tá rico. Ele tornou especialista no assunto. Fábio, o meu diretor devia congelar isso aqui pra gente. Eu tô o episódio inteiro clicando aqui, Fabrício, tem pena de mim. O contrato tá bem longe dele. Onde que a gente tava? A gente tava falando do
Do negócio lá que eu não sei o que é. Não, a gente tava falando da ideia do TikTok, das né? redes Da sociais. constância. Que é mais importante, né? Em tudo na vida, né? Se você, eu tava falando do eleitoral e do ambiental. Cara, escolhe um e vai. Você pode pegar, experimentar daqui, né, mas escolhe um e vai. Então, por exemplo, eu gosto de fazer muita comparação, muita metáfora, assim. E eu acho que os relacionamentos são um barco cheio de metáforas. Ah, eu quero me relacionar, eu quero casar ou namorar. Homem, mulher, não importa quem é você, quem que você deseja, não importa. Eu quero uma pessoa e quero uma relação monogâmica tradicional. Tranquilo. Mas você namora, conhece, você faz pesquisa de mercado, né? Sim. E aí depois, aí você fala, é essa pessoa. Por que é essa pessoa? E não é aquela outra? E você foi investigar um pouco. E aí aquela ideia, né? Não adianta você querer buscar o outro para se completar, né? Ah, já sei o que eu quero, como é que eu tô bem, aí vai. É a mesma coisa, cara, em mercado. Mercado, negócios é sempre assim. Cara, e hoje, estando onde tu estás, como que tu faz o teu networking ou como que tu aproveita o networking que tu já tem? Como que tu tem construído nesse nível? Porque geralmente quando tu tá iniciando a vida profissional, o tipo de network que tu consegue até alcançar é um, né? Como que é agora essa dinâmica de network? Quando tu é um advogado superior? Cara, você me fez lembrar de uma frase do Flávio Augusto, que é claro que em relação a ele eu sou um nada em termos de negócios, mas ele diz assim, pô, eu vendia relógio de camelô no ônibus lotado do Rio de Janeiro, 40 graus. Então não é porque ele se tornou de repente milionário, porque ele era pobre, de uma família Uhum. pobre. E se tornou. Então é claro que o jogo dele hoje é muito diferente. Ele vendeu o Orlando City. Sim, cara. Porra, Ó, o beleza, cara vendeu por era 3 dono do vezes. Kaká, velho. Dono do Cagai. 3 vezes o valor que ele comprou, 3 ou 4 vezes o valor que ele investiu, uma coisa assim. Tá, mas ele tem foco, ok? Então eu vou fazer um networking como? Pô, eu vou me relacionar com esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui é meu meio. Então eu fiz aquela brincadeira do vai ser criminal, beleza, você pode começar entrando, distribuindo cartão lá na boca? Pode! É claro que é uma brincadeira e sem menor forma de pejorar, nem forma pejorativa, nada disso. Mas eu tô dando um exemplo muito cru sobre onde é que você vai encontrar os seus clientes. Ah, tem um clube, tem uma forma de relacionamento. Você geralmente não vai encontrar os seus clientes tomando cerveja no boteco da esquina de segunda a segunda. Não tem nada contra boteco, contra cerveja, eu tomo também. Mas a questão é, o que eu vou fazer focado naquilo que eu quero conquistar? Ou eu vou ficar só reclamando que a advocacia está prostituída? Uhum, Eu gosto de falar o seguinte, está prostituída? Que bom! Primeiro porque é a profissão mais antiga do mundo e nunca faltou demanda. Segundo, vai ter prostituição? Então vai ser puta de luxo, pelo menos, ou puto de luxo. De luxo. Não vai cobrar 30 reais na esquina, não. Cobra daquele de 2.000 a hora. Muito bom. Não é prostituição do mesmo jeito, mas soube olhar aquilo ali de uma forma como mercado. Sempre vai ter a mulher barata, né? Sempre vai ter a mulher, o homem barato, e sempre vai ter o profissional mais qualificado. O advogado que faz por metade do preço de quem já tá fazendo por metade da tabela. Sim. É o mercado, né, cara? Infelizmente existe. Em qualquer mercado. Mas não tenha Cara, medo de. Acho que não tem medo. Não dá pra gente ter medo, sabe? uhum. Da insegurança. Ah, porque o Giovanni agora está falando isso porque você está com uma situação muito boa, você está em pouquíssimo tempo na advocacia, com um retorno financeiro vultoso. Sim, ainda bem. Lícito. Agora, plantei. Né? Plantei. Tu já pegou algum caso de aluno teu que conseguiu dar uma virada assim na advocacia porque conseguiu entrar Muitos. nesse mercado? E eu tenho vários depoimentos disso, inclusive. Eu tenho um aluno que eu me lembro dele, que ele, o Pedro, ele tinha abandonado a advocacia, mas gostava de estudar o direito. Uhum. Ele fez o curso, ele falou, caramba, eu nunca explorei esse negócio aqui, peraí que eu vou voltar a advogar. Ele voltou, tá tocando bem, sabe? Deu uma guinada na vida dele. Eu tive um outro aluno, que esse eu vou poupar o nome, que ele tinha tentado suicídio. Caramba.
porque ele achava que ele era um idiota, um Advogado. babaca na advocacia. Ele falou, isso aqui não é pra mim, não consigo nada, não consigo isso, não consigo aquilo. Apesar de advogado já experiente, 15 anos de advocacia, mas um processo de depressão vinculado. E aí aquilo ali contribuiu, não vou dizer que foi salvador, isso não existe. Aquilo ali contribuiu com uma visão que ele buscava na época profissional. Ele falou, pô, eu consigo fazer isso aqui. Eu consegui, olha só, nunca tive um RESP conhecido. Esse aqui foi provido. Quando ele me mandou aquilo ali, eu até chorei. Porque ele falou, caramba, eu não sou um bosta. Aí mexeu com o ego, com a autoestima. É claro que dá. É claro que incomoda. E aí tem vários alunos que têm mudanças do foco da advocacia, do trabalho. Isso é que é mais legal, a gente vê que tem mercado aí. Uma demanda reprimida gigantesca. Bora pra luta. Pô, que legal, tu conseguiu pegar um conhecimento que tu já tinha, né? Conseguiu monetizar isso. Eu acho Sim. isso muito bacana. Cara, tu pega uma habilidade, o cara passou num concurso, aprendeu como que a coisa funciona lá dentro, né? E, pô, monetizou isso. Infelizmente sofreu um PAD, tá? Faz parte, né? Faz parte, não pode ser fácil demais também, né? Mas, cara, faz aqui tuas alegações finais pra gente encerrar esse bate-papo. Eu gostei pra caramba, acho que dá pra aprender muita coisa com o que tu trouxe aqui. E, pô, faz tuas alegações finais aí, é a forma carinhosa que a gente chama. Cara, então eu vou pegar essa tua metáfora aí de alegações e dizer que eu não acredito que elas são alegações finais, não. Porque quem acompanhou a gente até aqui já tem a formação, já tem a ideia. Não, pô, esse cara é legal, vou acompanhar, ou não vou, não curti. Já tá formada a convicção. Uhum. Então, eu vou fazer alegações iniciais, vou fazer uma inicial aqui, sabe? Tipo, o que você quer? Qual é o teu objetivo? Eu trabalho muito isso, eu dei um foco muito nessa conversa, nesse aspecto, que a gente tem que ir atrás do que quer. E não é só ficar alegando, não, a lei da atração, não. Vamos atrás, fazer, buscar. E vamos fazer diferente, sair da caixa. Eu convido a todos para seguir nas redes sociais, Advogado Superior. Tenho até o podcast também, o Súmula 7. A gente vai deixar na descrição também do episódio, no YouTube, no Spotify, enfim, procura a descrição aí que vai ter link lá para você clicar. Legal, legal. Nesse podcast mesmo, eu analiso os informativos de jurisprudência do STJ, que às vezes é maçante ler, entendeu? Aí o cara pode estar lavando louça no carro. Bem eu vou técnico o analisando. teu conteúdo lá, como que... Falando de assunto técnico, mas de uma Uhum. forma leve sempre, né? Explicando o que aconteceu, foi isso, aquilo, qual a consequência jurídica. E eu vou explicando cada um dos informativos que vão, à medida que vão saindo. Legal, tá em tudo também? Pode que Tá Spotify, em todas as plataformas, sim. O que eu acredito se alguém, é uma frase que não é minha, tá? Mas acho que vale a pena. Se você acredita que consegue, você tá certo. Se você acredita que não consegue, você tá certo também. Então, tudo parte da ideia do que eu quero fazer, como eu vou chegar. Não existe um não tem jeito. Existe um vou fazer isso, quero conquistar aquilo. Como? Como eu vou fazer? Como eu vou conquistar? Tem caminhos. Mas cada um tem que descobrir o seu. O meu não necessariamente vai ser bom para quem tá me ouvindo, mas foi bom para mim. Pô, muito bom. Cara, agradeço aqui tua presença. Agora vem a sentença depois das alegações. Pô, muito obrigado, cara, pela tua presença, tirar teu tempo lá de estar produzindo conteúdo, né? E vir aqui trocar uma ideia, né? Um bate-papo bem informal, mas, porra, muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast. Pessoas que nem você que faz a gente, né, continuar essa parada aqui. Ou desistir, né? Ou desistir. Cara, mas eu gosto bastante. Eu comecei a fazer podcast porque eu gosto do formato do podcast. E cara, eu me amarro nisso aqui, velho. É muito Me legal. amarro É demais. uma conversa muito leve. Quem nunca gravou um, sugiro. Cara, Vale a é pena. muito bom, cara. Ó, os caras pagam pra ter mentoria, pra ter bate-papo contigo. Eu te consegui de graça. Boa. Mas, cara, muito obrigado pra você que acompanhou o nosso episódio até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui os contatos, redes sociais do Giovanni, do Advogado Superior. E obrigado, compartilhe esse episódio com seus amigos. Você ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.